Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Eu e a Minha História. Eu sou Laércio Canjungo e este é o seu podcast de sempre. E existem noites que se esquecem e existem noites que nos escrevem, entre corpos que se procuram e silêncios que gritam. Esta é a história de dois desconhecidos que carregam o mesmo destino sem saber. Susana, livre, indomável e selvagem. Já Paulo, rico, mimado e inexperiente no que realmente importa. Ambos marcados por uma noite e por um segredo maior do que o prazer. Todas as quartas-feiras, uma nova página, uma nova entrega, um novo toque. Sobre a noite passada não é apenas uma história, é para ouvir, é um pecado para sentir. Bem-vindo. Esta podnovela contém cenas e temas de natureza sexual explícita, não recomendada para menores de 18 anos. Lisboa ardia naquela sexta-feira de março. A cidade parecia febril, as paredes transpiravam desejos antigos e o céu, tingido de vinho, suspirava promessas que o vento não conseguia carregar. Paulo não sabia disso ainda. Estava mergulhado no tédio dourado dos ricos, um tédio que cheira a couro, cigarro caro e perfume francês. Encostado à varanda do Zanzibar Privé, os olhos vazios como uma tela branca, o copo de uísque preso entre os dedos sem firmeza, e foi aí que ela entrou. Susana não entrou como mulher alguma, entrou como um vendaval que rasga cortinas e devora móveis. Usava um vestido vermelho que parecia pintado com a língua de algum demônio devasso. Os seus firmes altos desafiavam a gravidade e o decoro. As pernas longas se cruzavam como se fossem frases indecentes. Ela não caminhava, ela desfilava sobre os pecados de quem a desejava. Paulo sentia um formigamento nos dedos, algo primitivo, baixo, ancestral, um instinto de posse, a fome dos antigos imperadores. Mas Susana não era para ser possuída, era para ser devorada, era para ser provada, com a consciência de que se provaria uma vez e nunca mais. Aproximou-se dela sem pedir permissão. O som dos saltos era quase um aviso divino, algo entre o apocalipse e o orgasmo. Encostou o queixo ao ombro e sussurrou como quem lê um feitiço. Lisboa é linda, não é? Quando arde. Paulo não respondeu. Engoliu a saliva como quem engole uma confissão. Ela encostou os lábios ao pescoço dele. Não beijou, apenas marcou presença. Foram até o carro e no carro o silêncio era quente. Ela cruzou as pernas lentamente, como se despisse a cidade só com aquele gesto. O cheiro dele era como jasmim molhado e pecado novo. Paulo observava ela de relance, como se olhá-la direito fosse arriscado demais, como quem encara o sol de frente. No quarto de hotel, ela despiu-se como quem se liberta de uma prisão. Não havia vergonha nem pressa. Cada passo de roupa, cada passo que davam, cada peça que ela tirava, que caía ao chão, era uma página virada de um livro proibido. Ficou nua diante dele, a pele branca como marfim aquecido, os pelos pubianos escuros, bem desenhados como um quadro japonês, os mamilos duros, os olhos tranquilos. Ela sabia que era observada como uma deusa e aceitou o culto com naturalidade. Paulo aproximou-se, tocou-lhe o ombro. Ela virou-se, deu-lhe um tapa leve e ordenou em tom baixo, firme e quase material: não me toques como quem tem pressa. Toca-me como quem escreve um poema pela última vez. Ele ajoelhou-se, beijou-lhe o ventre, o monte de Vênus, as coxas, a boca dela era tímida, a língua ansiosa. Ela abriu as pernas, encostou a cabeça na parede, gemeu sem som, com os olhos fechados e as mãos nos cabelos dele. Quando veio como um cismo. O corpo dela tremia como se possuída por alguma entidade do prazer, e mesmo depois de gozar, ela não perdeu o controle. Era ela quem governava aquele altar. Depois montou-o sem pedir licença, guiou o sexo dele para dentro
de si, como quem encaixa a última peça de um quebra-cabeça carnal. Cavalgava sem ruído, apenas com respirações ritmadas. Não queria gemer alto, queria ser lembrada com silêncio. E quando ele quase gozava, ela cravou-lhe as unhas no peito. Parado. Ainda não. Tu não vens até que eu diga. Aqui quem manda no teu prazer sou eu. Paulo estava suado, ofegante, em transe. Pela primeira vez, um homem que tinha tudo se sentia submisso e excitado por isso. Dormira um pouco. Quando acordou, ela já tinha saído. Na mesa deixou um lembrete, um bilhete escrito com batom. Tu sabes, essa palavra é muito forte, mas não sabes obedecer. Aprende. Quando estiveres pronto, vais-me encontrar de novo. Uma lembrança. Paulo ficou deitado, nu, o lençol colado às coxas molhadas de suor. O peito ainda arfava, o corpo inteiro dela e o prazer contido. E ali, naquele silêncio, nascia a obsessão, não pelo corpo dela, mas pelo prazer que ela fazia com que a alma dele se sentia sã, se sentia insana. A noite passada não acabou. Ela ainda latejava nos seus sentidos. E Susana ainda não mostrou nem metade do que guarda. Desde então, cada mulher que ele via parecia pálida. Nenhum perfume lembrava jasmim, nenhuma voz carregava feitiço. Paulo passou dias a revistá-la mentalmente, como quem relê um livro que deixou rasgado. Bebia, mas dormia menos. Começou a frequentar menos lugares, a procurar pistas. Pedia sempre o mesmo uísque. Sentava-se sempre no mesmo lugar, como se o destino tivesse hora marcada para repetir-se. Mandou flores para o hotel sem remetente. Esperava vê-la aparecer de novo, como uma tempestade que volta sempre ao mesmo cais. O lençol dela ainda estava no banco de trás do carro. Ele não lavou. Passava a mão sobre ela às vezes, como quem toca uma cicatriz e sorri com dor. Na noite, no trabalho, ignorava reuniões, desligava chamadas. A obsessão transformou-se em estudo, transformou-se em algo que a pouco eu possuía. Queria saber quem ela era, de onde vinha e por que deixara tão sem chão. Contratou um investigador e entregou o nome Susana. Resultado comum, demais, milhares de mulheres existem com o nome de Susana. E o investigador nada achou sobre ela, nenhuma única pista sequer. E Paulo queria mais, como um rico. Ele queria saber o que ia, queria saber aquilo que aconteceu a noite passada. Isto é sobre a noite passada. À noite, voltava ao Zanzibar como quem volta à cena do crime. Todos os sons da cidade eram ecos do que ela sussurrou naquela varanda. Chegou a seguir uma mulher parecida com ela, mas não era ela, nunca era. Paulo estava a afundar-se. No fundo do seu abismo havia só uma certeza: precisava voltar a vê-la, nem que fosse para destruí-lo outra vez. Bem, no próximo episódio, o passado vai começar a farejar o presente. Um número desconhecido envia uma mensagem. Então, gostaste deste primeiro capítulo, deste primeiro episódio, desta primeira podnovela? E já o segundo episódio vem com sangue. E Susana está a preparar outra entrada, não num bar, mas no coração de uma outra mulher. Sobre a noite passada, todas as quartas-feiras, vem descobrir que o desejo às vezes é uma cicatriz em forma de mulher, com Laércio Kanjungo no Eu e a Minha História. Ai, como é bom fazer isso para vocês. Ai.